pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais e a gente está em mais um episódio. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente fez um post recentemente no Instagram pedindo para vocês fazerem perguntas para a gente responder. Então a ideia aqui é a gente ler alguma dessas perguntas e pedir para cada um de nós responder. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tô animada com essas perguntas. Adoro caixinhas de perguntas. Maravilha. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Id? Maravilha. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. E aí, Fê, como você tá? Animado, assim. Foi a primeira ação de interação que a gente fez assim, já fazendo ao vivo aqui agora. Vamos ver o que as pessoas acham das respostas. Mara. Ao vivo e em cores, combinamos em menos de 5 minutos ou 10, enfim. Começando. A primeira pergunta. Vocês já tornaram público o diagnóstico? Se sentem mais incluídos? O Alê, sim. E os demais? Dani, essa é pra você. Olha, de alguma forma ele é público porque eu não escondo e quando o assunto tem pertinência em relação a algumas coisas que eu faço ou enfim, estão falando do tema em algum lugar, eu me coloco como uma pessoa autista. Mas eu não sou uma pessoa, por exemplo, que tô lá no meu perfil autista ou TDAH ou enfim, o que quer que seja, embora com muito orgulho tem lá o podcast Fractais e eu sempre reposto isso, enfim, faz parte de quem eu sou, sim, mas não é um pouco que eu tenho um ativismo, se é que a gente pode dizer que a gente não tem um ativismo, porque a gente está aqui. Exato. Né? A gente está aqui. O comentário é exatamente. Eu descobri o biodiagnóstico e decidi fazer um podcast. Eu acho que não dá mais público do que isso. Deixa eu avisar o mundo. Exatamente. Foi isso que a gente faz. É um pouco isso. Na hora não sei, o podcast tem uma coisa um pouco mais distante, assim, né? Do que você tá colocando o tempo inteiro na sua rede social e trazer pra sua vida o tempo inteiro. Eu, na minha vida, por exemplo, beleza, tô aqui falando, mas o meu mundo é um mundo em inglês e em espanhol hoje. O português basicamente não existe. Então, por exemplo, eu, de certa maneira, não falo na minha vida disso, apesar de estar aqui fazendo podcast. Só é autista em português. Isso é uma grande questão. Só no localizado. podcast. Geolocation. Adorei. Autismo geolocalizado. Uma curiosidade é que, quando eu tô falando com as pessoas em espanhol, e aí eu falo pra elas que eu sou autista em espanhol é motorista de ônibus. Aí elas ficam com uma cara de interrogação assim por um tempo, aí quando eles entendem, eles começam a explicar entre eles. Não, ele é autista, tipo, da cabeça, não motorista de ônibus. Será que tem alguma explicação pra isso? Agora virou uma boa pergunta se tem alguma explicação sobre motorista de ônibus e auto. Autobus, aí deve ser... porque é autobus. Exatamente. Pode ser uma metáfora com isso depois. Boa. E o resto da pergunta é se vocês se sentem mais incluídos também. Aqui no podcast eu me sinto. Não, mas depois do diagnóstico, acho que foi depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico você se sentiu mais Não, incluída. eu sei, mas continuo com a mesma resposta. Aqui no podcast eu me sinto. Nesse entorno, na comunidade, eu me sinto. Agora, no convívio social, não posso dizer que eu me sinto mais incluída por ser reconhecida como uma pessoa autista. Acho que, enfim, desse ponto de vista ficou a mesma coisa. No máximo, eu ganhei certa credibilidade em pedir lençóis 100% algodão. Isso é bom. Ninguém vai te questiona. 400 fios. Dani, você tem que fazer a próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta. Uma pergunta que a gente ouve bastante, mas eu vou até fazer para você, Fê, porque como vocês começaram o podcast? Eu até respondi lá ao vivo, mas essa é legal. E a resposta é: assista nosso primeiro podcast que tem lá. Nosso primeiro episódio. Que é um dos nossos episódios mais vistos, para falar a verdade, então é legal. Mas a história, um pouco assim, foi que eu tinha uma dor minha de precisar ter grupos para filosofar sobre coisas gerais, e eu não tinha isso na minha vida cotidiana. Eu conheci o Alê como psiquiatra. E aí eu falei dessa minha dor pra ele, tipo, me abrindo, assim. Aí ele falou, eu tenho outros pacientes que estão com dores muito parecidas contigo,
que você acha? Aí eu queria abrir uma área de conversa, tudo. Ele falou, vamos abrir um podcast. Eu falei, vamos abrir um podcast. Eu tinha feito um podcast no meu antigo empresa. Eu falei, não é tão difícil, a gente abre um podcast. Aí ele chamou o Id e a Dani. Aí a gente veio aqui em casa para se conhecer a primeira vez, eu acho. Não sei se foi assim. Eu descobri que o Id e o Ale... Foi? O Id apagou da memória eram dele. gigantes. Eu achei que pelo vídeo eles eram baixinhos, de repente eles eram gigantes ao vivo. E eu sou baixinho. E aí o podcast nasceu meio tipo desse desejo de ter uma conversa. E aí girou tudo isso que a gente virou, né? Porque, tipo assim, o quão neurodivergente você tem que ser pra, tipo, quero conversar sobre coisas insanas sobre qualquer assunto, vamos abrir um podcast. Aí virou, nasceu o nosso. Isso é hiperfixação e hiperfoco, né? Todo mundo se empolgou e continuou, mas é bem isso. Nossa, hoje eu tô modelo traquinas, hein, gente? Sabe quando você quer fazer só piadinha? Esse é o modelo traquinas? É modelo traquinas, mas Não conhecia. ainda é só pra... então... Aquela piada que fica no ar, assim, mas explica, né? Porque todo mundo aqui tem dificuldade em entender Parabéns piada. por você segurar a piada, porque nenhum de nós segura piada aqui nesse podcast. A Dani é a única pessoa que segura. Não temos aquela questão do superego que protege de sair. Não, nós sai tudo. Mas vamos lá, fazer pergunta. Fala. Eu apaguei da minha mente como começou o podcast. Eu simplesmente apaguei, eu não lembro como é que foi o começo. Mas, Fê, lê a próxima pergunta aí pra nós. Eu tenho isso que eu ia fazer. Como você lida com oversharing e a literalidade e falar a verdade demais no trabalho? Já me dei mal com isso. Essa eu vou pro Id. Boa, obrigado o Id no seu tempo o seu tempo corporate e o tempo hoje. Ele é corporate hoje também. Então... Um pouco. Não, e obrigado por me colocar com o número 3. Eu fico muito feliz. Tinha isso também. Eu quase não te chamei porque você fez a primeira pergunta e tá faltando a lenta. Eu quase não te chamei, mas eu lembrei do 3. Bom, eu entendo que já é um filtro automático, então eu simplesmente continuo sendo literal, e aí, dessa maneira, eu simplesmente excluo quem não era para estar na minha vida de qualquer maneira. Então, por exemplo, se uma pessoa fica incomodada quando eu expresso meus pensamentos ou com o jeito que eu sou, eu falo, que ótimo, eu já limpei alguém da lista, mais uma pessoa que eu não preciso gastar meu tempo dando abertura na vida e gastando minha energia falando com ela, para depois me frustrar. Então, hoje eu vejo isso muito como um grande filtro, assim, que já corta muito rápido quem me incomoda. E foi muito importante o diagnóstico ter vindo, porque com o diagnóstico eu tive muito claro certas características minhas de como eu era. Então eu não tinha mais medo, não tenho mais tanto medo de demonstrar elas. Quando eu demonstro, eu só entendo que são uma característica da minha personalidade e que ela tem que ser exposta, porque é isso que eu sou. E não faria sentido eu sustentar uma relação com alguém que eu não posso ser exatamente como eu queira ser. Claro que eu não estou falando aqui ser sincericídio o tempo inteiro, até porque a gente como autista tem muita empatia, porque a gente está muito conectado nas emoções do outro, e eu estou sempre muito querendo comunicar da melhor maneira possível com quem eu estou falando, o que eu estou pensando. E com isso eu quero dizer, entender como aquela pessoa vai receber melhor aquela mensagem. Mas eu não deixo de falar mais do que eu penso, mesmo. Mas ó, eu vivo no mundo corporate e eu sinto a dor dela, tá? Porque, tipo, no mundo corporativo, bem corporativo, que é o que eu vivo e tudo mais, as pessoas medem muito as palavras por tudo. E eu já sofri no passado por oversharing, tipo, coisas que eu não precisava falar, eu tinha vontade de falar e eu falei. Isso foi ruim, porque a gente sabe que no mercado corporativo bem tradicional, a politicagem e algumas coisas funcionam no seu desenvolvimento. Mesmo, aí tem uma decisão, se você quer ser você mesmo ou crescer no mercado de trabalho, eu acho que existe uma... você tem que também saber lidar e viver naquela situação. Então, eu acho que, tipo... A definição de falar a verdade, você pode falar a verdade sempre, mas também tem o risco de falar a verdade. É só botar esse lado, porque em alguns momentos, em alguns lugares, para algumas pessoas, falar a verdade pode vir contra você e também a sua verdade não necessariamente é uma verdade para aquela outra pessoa. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Eu concordo com você, Ed, eu gostaria de ser mais você, mas no corporativo, a chance de você ser demitido num corporativo bem tradicional, tá? É alta falando certas coisas, ainda mais com a política de cancelamento. Eu te entendo. Hoje, eu não falando que você fala coisas de cancelamento, que eu tenho certeza que não. Mas hoje as pessoas seguram muito alguns pensamentos sobre muitas coisas por causa de politicagem mesmo e de medo de qualquer coisa. Sim, mas aí que tá, pensamentos e pensamentos, né? Tipo, também não é uma coisa tão 880. Eu diria que eu tenho a maturidade de saber o que falar, mas coisas que pegam muito
que são muito sérias, assim, eu vou falar, entendeu? Tipo, comentários que me incomodam, coisas no trabalho que acontecem que eu não aceito mais só pra estar ali, e cada vez mais eu tenho a visão de que se eu não fizer isso, o que é essa semente que eu tô plantando? Qual que é o fruto que eu vou colher no futuro? Porque isso pra mim ficou muito super claro. concordo com você, eu acho que tem que ter mais Isso pra mim vídeos. ficou muito claro quando eu vi o pai de uma ex-namorada minha morrer de câncer, sabe? E tudo na vida dele desmoronar. Eu olhei e falei, nossa, então quer dizer que quando a gente tá prestes a morrer, se a gente tem uma construção que não faz sentido, tudo são castelos de areia que vão ruir. E eu não quero isso pra mim. E aí eu comecei a decidir tentar ser mais sincero e acreditar que eu vou ter a capacidade de me adaptar rapidamente às coisas. Porque da mesma maneira que quando eu entrei na XP e ninguém esperava que eu ia entrar lá para trabalhar porque eu não tinha diploma, eu conseguiria um trabalho de garçom também, para trabalhar de garçom. E que se eu fosse demitido, eu conseguiria um outro trabalho e conseguiria dar um jeito. Talvez isso seja uma visão de burguês privilegiado. Eu não sei. Eu teria que nascer de novo e pobre para saber. Mas eu sei o que eu sei agora sobre isso que eu estou vivendo. E para mim isso é muito claro, assim, que tem certas coisas que não dá para sustentar. Mas, novamente, não é sair falando o que você bem entende, né? Justamente, por exemplo, um exemplo claro. Estamos numa mesa de trabalho conversando e alguém solta um comentário machista que me incomoda. Eu não vou mais ficar quieto. Uhum. Não, mas essa pessoa tá Eu ferrada. pego e falo pra pessoa. Não, mas essa pessoa tá ferrada. Entendeu? Não tá nem um pouco ferrada. Ah, não às nem vezes um não, pouco. viu, Fê? Hoje em dia, comprar no Brasil tá muito cara. Você não tem. Hoje em dia, tipo assim, hoje em dia, eu acho que a coisa que mais as pessoas são demitidas hoje tipo assim, rapidamente, assédio moral. Hoje em dia as empresas estão muito preocupadas com isso. E se qualquer pessoa, tudo bem, em ambiente, mas em nível gerencial, um nível mais alto na empresa, comentários machistas, não diretores, o cara já é presidente, tem risco. Apesar que isso está caindo também. Mas hoje em dia, isso derruba presidentes, cara. As pessoas. E é bom isso, tá? Eu acho bom demitir presidente. Então, tipo. E eu acho que você tem que falar mesmo, tá? Tem várias coisas. Mas tem. Mas não no mundo que eu vivo, Fê. O Tá, mundo não, que eu tudo vivo, bem. eu tô no Todo mundo terceiro que você setor, vive. entendeu? Não no mundo que você vive. Pode ser. Eu tô lidando com, tipo, garçom, com pessoas que, tipo, fazem trabalhos braçais o tempo inteiro. Não, braçais eu comandante de concordo que ainda tripulação. não. Braçais eu concordo que talvez ainda. Eu concordo, tá? É Talvez, uma palhaçada isso. Sim, Ninguém se concordo. importa, entendeu? Mas Tipo, vamos sério pra mesmo. próxima, Eu senão vou a gente vai ser ficar que tomado nem no como podcast. chato. A gente não vai falar que nem o Id falou. Pergunta. Peraí, eu fiz pra Dani? Eu não me lembro agora pra quem eu fiz. Não, eu fiz pro Id. Id. Você fez pro Id, Fala. o Id faz a pergunta agora. Ale, essa é pra você. Uhum. Como vocês fazem e mantêm amizades? Eu sempre tive muita dificuldade. E isso me entristece. Não, essa pergunta é excelente, porque justamente essa é uma das questões que cria uma certa dificuldade para as pessoas reconhecerem o meu autismo. Eu não tenho dificuldade para me relacionar com as pessoas no primeiro momento, para interagir quando eu estou conhecendo alguém. E geralmente, quando eu estou num ambiente, eu tenho muito rapidamente aquele meu ou minha melhor amiga, assim, ou meu melhor amigo, ou minha melhor amiga. Então eu tinha a minha melhor amiga do segundo colegial, a minha melhor amiga do terceiro colegial. Eu demorei muitos anos para começar a ter amizade com homens. Eu praticamente só tive melhores amigas na época do colegial, na época do ginásio e tal, e mesmo na faculdade depois. Fui ter um amigo homem e depois todas foram amigas mulheres. Então eu tenho tive muita dificuldade, isso era uma das dimensões da minha dificuldade de relacionamento. Mas como eu sou muito rápido, me interesso por muitas coisas, eu muito rapidamente consigo sacar o que uma pessoa gosta, o que não gosta, e crio uma amizade em torno daquele assunto. Então, geralmente, eu crio as minhas amizades em torno de uma situação, de um objeto, vamos falar assim. Então, eu fazia teatro, fiquei super amigo do pessoal que fazia teatro na faculdade, estava no curso de medicina, fazia muita amizade com as pessoas que eram do meu grupo, estava no mestrado na França, fiquei super amigo de um grupo que a gente fez um trabalho específico ali. Então, eu não tenho dificuldade para me entrosar, mas eu tenho dificuldade para sustentar essas amizades depois, quando eu não estou mais compartilhando do mesmo tempo e espaço com essas pessoas. Então, eu saí da França, por exemplo, os meus amigos me mandam mensagem de WhatsApp, eu demoro pra caramba para responder e-mail é impossível. Então, as coisas vão se esfacelando um pouco assim. Quando as pessoas já me conhecem e sabem que isso não é porque eu não gosto deles ou qualquer coisa nesse sentido, eles entendem. E aí, quando eu volto para lá de férias, vou vê-los de novo, é super legal, parece que eu vi semana passada. Então, e atualmente, eu praticamente só me relaciono com pessoas com quem eu trabalho. Então eu tenho uma relação muito cordial, que nem aqui com vocês. Todo mundo deve jurar que a gente é super amigo e faz um monte de coisa juntos e se encontra para além daqui, não. E não quer dizer que a gente não se relacione bem, não quer dizer que a gente não troque coisas, mas está dentro desse âmbito.
como eu trabalho praticamente 11 horas por dia, eu também vejo muitas pessoas que são os meus pacientes. Eu tenho muito pouco tempo para interagir com outras pessoas que não sejam as pessoas com quem eu estou trabalhando, ou criando a fundação, a associação, ou fazendo algum outro trabalho, e geralmente estão conectadas a isso. Sobraram das minhas amizades ao longo da minha vida 3 pessoas com quem eu convivo assim pouquíssimo, vejo uma vez, sei lá, a cada semestre ou a cada ano. Então eu acho interessante dizer isso porque essa é uma das dimensões da minha dificuldade de socialização e, de novo, eu não tenho dificuldade para começar, eu tenho dificuldade para sustentar essas relações. Então acho que agora sou eu. Alguém quer comentar sobre esse assunto também, das amizades? Eu super me identifico com o que você falou, eu sou igual. Eu não, eu sou diferente, né? Acho que a gente até falou um Tem dia. um podcast eu só tenho sobre uma amizade. Tem um episódio só sobre amizade. Exatamente. Vocês podem só ouvir esse sobre episódio também. amizade. E aí eu tenho facilidade. Eu diria antigamente que eu pego amizade fácil e mantenho também. As pessoas, inclusive, elas acham isso muito engraçado, porque a pessoa fala assim, mas aonde você tem esse amigo? Eu falo, eu falo com ele porque um dia ele sentou do meu lado no avião. É tipo isso, o cara senta do meu lado no avião, vindo da França para o Brasil, eu já faço uma amizade, já apresento a pessoa de João Pessoa para ele, já mando um queijo da França para cá, enfim, já entendeu? Sim. Ô Dani, posso fazer uma pergunta, aproveitando o gancho? Porque eu super sinto isso de você. Você sempre comenta umas coisas no Instagram, dos stories minha, pergunta como eu tô, e eu nunca respondo. E não é porque eu não te amo, eu gosto muito de você mesmo. É só porque eu não respondo ninguém. Você fica triste com isso? Não, eu acho que no Instagram eu não fico triste também, porque eu vejo você todas as semanas. Verdade. Né? Eu acho que se eu não tivesse nenhuma relação com você assim, fora do Instagram, e ficasse te perguntando como é que você tá, ou qualquer outra coisa, você não respondesse nunca, eu ia ficar extremamente chateada. Sim. E ia falar assim, Ide, se toca, você tá achando que você é quem? Que bom, eu pensei exatamente a mesma coisa, eu falei, não, tudo bem, eu não respondi ela, mas eu falo com ela toda semana, então meio que eu já respondi de certa maneira. Exato, porque se eu pesquisar perguntar uma coisa muito específica, aí tudo bem. Mas como você tá, e se você não respondeu, aí eu já vou saber, né, depois. Só um tema interessante, Exatamente. só para agregar essa pergunta, tem outra pergunta literalmente sobre amizade também, como a gente já respondeu, não precisa responder de novo, mas é como vocês lidam com a sensação de solidão. Eu tenho dificuldade de fazer e manter a amizade. Só para mostrar que esse é um tema, muito... das super importante para as pessoas que tem 2 perguntas específicas sobre exatamente o mesmo tema. Interessante colocar aqui, que é um tema... Eu só acrescentaria uma outra dimensão, porque para além da solidão tem a solitude, que é a vontade de estar só por escolha própria. E com essa eu lido super bem, assim, eu preciso também de solitude, eu preciso ficar um tempo sozinho, inclusive, assim, de convívio com família, com namorado, coisa assim. Eu preciso falar assim, tipo, não, agora são dias para mim, para eu fazer as minhas coisas, para eu ficar no meu tempo e tal, e que as pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso, assim. E solidão é difícil sentir, mas solitude é uma escolha minha muito... Eu tinha quando assim, era solteiro, quando eu queria marcar de sair, eu não tinha nenhum amigo para sair, sabe? Aí era um negócio assim de bloqueio que me afetava mais. Agora eu fico pensando na questão da saudade, assim, como é que vocês lidam com isso? Eu fico me perguntando se eu tenho uma espécie de alexitimia para sentir saudade, ou se eu sinto saudade e não chega a me doer. Eu gosto de ficar lembrando das pessoas, mas não necessariamente eu vou me mover para ir atrás delas porque eu lembro delas, e porque eu lembro das pessoas muito frequentemente também. Meu pensamento vai para todos os lugares o tempo inteiro. Mas, então não necessariamente eu correspondo a pensar agora. A pessoa com associar a saudade. Assim. Agora, não pode fazer pergunta sua, não. Pergunta sua nos nossos podcasts normais. Então a gente vai deixar para o próximo episódio falar sobre saudade para pessoas. Mas de verdade, né? A gente merece fazer um episódio sobre saudade. É uma palavra em português tão bonita. Só existe na nossa língua, sabe? Sim, eu acho bom tema. Acho mesmo. Quem é o Maravilha, então deixa eu fazer. Se eu faço a pergunta, então, aqui, ó. Vivo entre o hiperfoco e a rotina. Só me sinto bem assim, mas isso incomoda as pessoas. O que fazer, Dani? Nossa, eu já tive discussões sérias sobre isso. Mas, embora eu hiperfoco, de fato, eu tenho,
Mas eu acho que tem um hiperfoco um pouco criativo, diferente, por exemplo, do seu, Ale, do ID, que assim é extremamente focado em alguma coisa, né? Tipo assim, polvo, né? Se você eu gosto de polvo, mas aí eu vou falar assim do polvo, aí do polvo eu já mudei para uma coisa mais assim do tentáculos e daí a gente vai orbitando em coisas paralelas. Então enfim, não é tão é um hiperfoco. É meio temático assim, mas não é tão específico. Ô, Dani, né? mas o meu é super assim que nem o seu, cara. Tipo, quando eu entro na pira de um polvo... Ah, então ferrou. Não, é sério, de verdade. Tipo, juro pra você, quando eu entro no hiperfoco, muitas vezes é muito mais no tema geral do que na coisa em si. O exemplo do polvo é uma ótima coisa. Por exemplo, se eu começo a entrar numa pira de polvo, a minha pira de hiperfoco não vai ser ficar, tipo, estudando sobre polvo, mas vai ser ficar vendo imagem de polvo e ficar, tipo, e ler livros sobre daquela imagem. Tirar foto de polvo, ficar pensando em polvo, querer encontrar polvo em todas as correlações. Exato, e comprar roupa de polvo. Caraca. Entendeu? Não, mas é fantasia. Aí vamos lembrar, é que a gente tá chamando hiperfoco, a gente tá chamando interesse especial de hiperfoco. Eu aqui, também tô, gente, vamos só lembrar que eu ia falar, é diferente. Que interesse especial é aquela coisa que se estende no tempo, e hiperfoco é aquilo que a gente faz no momento que muito a gente tá animado com aquele nosso interesse especial. É verdade. Isso eu tenho, com o trabalho, às vezes eu entro em hiperfoco, e aí eu paro e tipo, vou normal, mas é tipo... Eu não tenho tanto, não. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que fica chateada se você me interrompe. Não, eu também não. É alguma coisa. Eu também não. Não tenho muito. Eu tenho muito mais interesses especiais do que hiperfoco. E rotina eu não gosto de ter, mas quando eu não tenho, eu sinto muita falta. Uhum. Mas eu brigo para não ter rotina. Só que eu sinto falta da rotina. Bom, eu acho que eu comentei aqui, né, que eu faço tudo em hiperfoco e depois eu entendi que, na verdade, a minha maneira de hiperfocar em cada coisa e ficar mudando de hiperfoco em blocos, eu achava que isso fosse uma coisa de TDAH, porque eu achava que eu me dispersava porque eu me hiperconcentrava muito rapidamente em outras coisas, mas depois eu entendi que não. E foi muito legal porque foi na avaliação neuropsicológica que eu jurava que ia haver uma catástrofe à minha concentração, que a neuropsicóloga falou, Ale, a sua concentração é percentil 99, você é insanamente concentrado, assim, você faz só as coisas em hiperfoco o tempo inteiro, assim. E aí eu comecei a prestar começar a prestar atenção no próprio hiperfoco, né, e aí entender isso, assim, e que na rotina eu hiperfoco na hora que eu tô lavando a louça, assim, eu fico pensando em tudo que tá acontecendo ali, tipo, a textura do lençol quando eu tô esticando o lençol pra arrumar a cama, o macio do dedrão, sabe assim, são tantas informações que eu fico ali hiperfocando, recebendo aquilo, que mesmo essas coisas rotineiras, elas não são feitas no automático, assim, como se eu não estivesse prestando atenção naquilo, eu estou o tempo inteiro tipo, você tem presença. O tempo você inteiro, tem presença, aquela coisa de que todo mundo fala, não, faz tudo com presença. Exatamente. Mas eu acho que isso talvez isso seja inteligência, na verdade, seja você estar presentificando o tempo inteiro tudo que você faz. Eu entendo que qualquer instante é momento para aprender alguma coisa, assim. E o que foi? Eu acho isso muito engraçado, que a gente tem umas coisas aqui que eu acho engraçado que a gente fala, mas é o modo como a gente, às vezes, inicia a teologia sem querer. E várias vezes, assim. Não, mas tudo bem, eu tô tentando aqui dar uma definição do que é inteligência, eu acho que é isso, assim, a experimentação desse estado. Eu rio da Dani falando, eu sou muito boa. Porque, tipo, eu sou muito boa. Eu sou muito burra, eu falei, eu sou muito burra. Eu vi muito boa. Não, eu sou muito burra, imagina. Eu ouvi falando, eu sou muito boa, e é tipo minha filha falando, eu sou muito linda, sabe? Eu tipo você, cara. Não sei. Eu sou bonita pra caramba. Não. Não, mas eu não tô aqui me regozijando da minha inteligência, mas eu tô reconhecendo que a minha inteligência tá ligada a isso, assim. E quando alguém fala, você é muito inteligente, eu fico tentando decodificar isso, pensando assim, putz, o que será que a pessoa quer dizer com isso? E eu acho que é justamente a capacidade que eu tenho de manter esse estado de presença e de concentração e de consciência clara e plena de tudo que se produz diante de mim, assim. O reconhecimento de padrões, os funcionamentos, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, inclusive a meta-presença, assim, inclusive a presença sobre a minha presença e o fato de que eu tô aqui pensando alguma coisa e pensando sobre o que eu tô pensando e tendo uma clareza de que eu tô fazendo condizente, eu não tenho medo do que eu tô fazendo, de me expondo, e é por isso que eu sempre entrego pro mundo, assim, aquilo que eu falo e vai embora. Que eu falo assim, ok.
será que somos mais sensíveis à dor? Fiz essa semana a cirurgia de hérnia de disco. Eu acho, olha, estaria pro... Exato, eu ia perguntar pro Fê, mas tem tudo a ver com o ID. Tem a ver comigo também, por incrível Eu que acho pareça que- essa. Oi, tem a ver comigo Tem a também. ver com eu sou todo médico mundo também. isso daí. Não, mas não por isso, por causa da hérnia de disco e da dor nas costas do Manda ID ver. atual. Ah, eu por tinha isso. lembrado Bora, também bora, que o Id fala aí, quebrou Di. o pé 3 vezes, eu não sabia. Não, É não, é verdade. uma situação momentânea. Então vai lá, Id. Bom, então, eu diria que sim e não. Eu diria que pode ser muito e pode ser pouco. E depende muito da dor. E basicamente minha explicação seria: uma das explicações para ser autista é o quê? Uma massa branca mais densa que a média, que faz a gente fazer mais conexões entre as áreas que processam informação que a média. Conexões essas que fogem dos padrões. E, por conta disso, a gente pode ser muito sensível a certas dores e não tão sensível a outras dores. Outros. Porque justamente nosso processamento de informação, ele vai bater por lugares que fogem da média. Então, uma dor pode te pegar muito e uma outra dor, que se ela pudesse ser medida numa escala absoluta, que pega muito a média das pessoas, não vai te pegar tanto. Então, eu diria que sim e não. Parece que é uma resposta ambígua, mas não é, entendeu? O ponto é, para algumas dores a gente pode sentir muita dor, e que para os outros pode não ser nada. E para dores que para os outros, tipo, quando eu quebrei meu dedão 3 vezes, isso só fui descobrir na terceira, que eu já tinha quebrado outras 2, não é nada, porque aquilo para mim era muito fácil de ignorar. Assim como tem outras dores que podem ser muito difíceis de ignorar. Eu queria só trazer uma questão aqui importante. A gente gravou um episódio sobre hipersensibilidade sensorial, né, sobre dor, e a gente gravou o episódio sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, que tem a ver com essa questão da hérnia de disco. Lembra que a gente tem o nosso colágeno maior, então a gente tem a pele mais elástica, os músculos e os tendões mais elásticos e mais frouxos, então a gente tem mais instabilidade das articulações, a gente tem mais risco de ter problema de válvula cardíaca e mais risco de ter hérnia de disco. Então, isso é bem comum na história de pessoas autistas terem deformações na coluna, hérnias de disco, e aí também a apneia do sono por conta disso. A gente tem uma vantagem com essa questão do colágeno ser maior, que é a gente envelhece mais devagar. Então, todo mundo que olha pra gente fala, nossa, vocês parecem que não tem a idade que vocês têm, assim, dão 5 anos a menos, 8 anos a menos, a depender da época e tal. Então, tem a ver com isso. A gente tem uma hiperfrouxidão ligamentar, assim, né? Uma hiperlacidão e a gente tem uma hipotonia muscular também. A gente tende a ficar meio derretido quando a gente senta, dá aquela... A gente sempre fica meio solto, meio quebrado, meio polvo, justamente. Nossa, total, molengudo, cara. Meio assim. polvo. E as A mãozinhas? hipotonia é típica, a mãozinha de dinossauro, na hora que vai dormir, põe a mãozinha pra dentro, tem todas essas características, assim. Então é total. E a posição de parar, assim, eu nunca paro em riste como se eu fosse um soldadinho, eu sempre dou uma jogadinha de lado, assim, jogo o ombro pra cá, fica com a pelve meio rebolando, assim, é muito engraçado. Isso é uma tendência nossa. A nossa báscula, quando a gente tá andando e dá aquelas falhadas na bacia, dá umas falhadas quando anda, tropeça nos próprios pés quando o chão tá super regular, é bem típico de história de pessoas neurodivergentes. Nossa, pessoal, posso fazer um adendo? Tipo, nada a ver com o episódio, mas vocês viram que acabou de passar uma pessoa aqui atrás, né? Basicamente, eu conheci uma pessoa que eu nunca vi a cara dela, é só tipo uma pessoa que eu conheci digitalmente, que uma amiga apresentou e ela tá ficando na minha casa. Essa pessoa acabou de chegar agora. Então imagina que situação estranha. Você nunca viu a pessoa, você tá chegando na casa dela em outro país e aí ela tá gravando podcast. Mas enfim, Fê, minha pergunta é para você. Vai, solta. Isso O bom é, que as você pessoas não faz, vão ver a imagem, ainda bem que você faz descreveu. amizades fácil. Tá claro aí, ó. Não, e outra, né? Você tem. Como você lida com o sincericídio, né? O que falaram ali. Não, ainda mais que o Id assim, tá, não tem como o Id tá negar. sem camisa gravando. Ele pode estar fazendo um OnlyFans. Não é. É. Eu tô suando horrores. Ele vai eu tô colocar os suando melhores sem recortes no parar. OnlyFans aqui. O que acontece é que eu não posso ligar o ventilador, senão vai ficar muito som no microfone. Então eu tenho que fazer uma escolha. Pessoal, todo mundo aqui já viu gente sem camiseta nessa vida. Você nunca foi numa praia. ou Mas nem nunca, tá dando sei pra lá. te ver, o teu telefone tá na frente. Quando fizeram o recorte da Tá- imagem pra tá sem postar no Insta, não mamilos, vai tá nem sem aparecer. mamilos. Hoje você tá discreto, Edi. Irado. Espero que o pessoal da assessoria, Leno, escolha exatamente a cena em que eu tirei a Vai, camiseta. vai. Assina. Pra mostrar seus armpits. Total. Isso é cena de OnlyFans. Vamos lá. Vai lá, Edi. Felipe Wasserman, essa pergunta é para você. Opa. Vocês já se sentiram sem propósito? Se sim, como fizeram para tentar achar? Então, essa é uma super interessante, essa que eu queria responder essa mesmo, que eu acho super legal isso. Então, sempre que eu filosofo demais sobre a vida, sobre tudo, eu começo
senti que, tipo, a minha vida é meio insignificante no espaço-tempo de vida, sabe? Tipo assim, você vai no cemitério e vê aquele monte de gente morta e esquecida, sabe? E um monte de gente muito importante, tipo, que ninguém lembra mais. E aí eu falei assim, cara, no fundo, tipo, no espaço-tempo, minha vida tem significância muito zero. Aí eu fico refletindo sobre essa questão de propósito e tudo. E aí, como eu analiso o propósito? Na verdade, eu até falei de um livro que fala disso pro meu cunhado, e aí ele leu e ele ficou mal deprimido. Aí eu fico nessa conversa. Só que para mim eu não fico deprimido. A minha definição de propósito, na verdade, é tipo as coisas que eu gosto de passar para as pessoas em volta de mim que me amam, ou que não me amam, mas que eu ajudo ou mudei a vida de algumas pessoas de algum modo. Então, tipo, eu acho que tendo filhas, tipo, meu propósito passa a ser, tipo, desenvolver elas para elas serem ótimos humanos, sabe? Pessoas incríveis. Então tem esse propósito. Tem um propósito em relação... Eu tenho muito, assim, de, tipo, fazer diferença. E aí tem na vida das pessoas, tem no que eu faço. E eu acho que é por isso, nessa definição, e eu tenho muito esse negócio de qual é o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida, muito assim que eu gostaria, eu não acredito em vida pós-morte, não acredito nessas coisas, mas o meu objetivo de vida é que as minhas ideias ou as coisas que eu fiz durante a minha vida, elas vivem através das outras pessoas. Então, esse podcast ou coisas que eu falei, eu acho que o podcast me ajuda muito nisso, que a gente recebe muita mensagem de pessoas que se descobriram, aprenderam ou mudaram para se aceitar mais ouvindo esse podcast. E eu acho que, de algum modo, é um trabalho que a gente faz aqui, né? E eu faço por fazer parte, que muda a vida de muita gente. Então, tipo, meu propósito de vida que eu penso assim, é tentar, de algum modo, tentando, na maioria das vezes positivo, ajudar a vida de muita gente, assim. Mesmo sabendo que daqui a 200 anos ninguém vai saber da minha existência ou lembrar que eu existi. É verdade, Fê. Isso é uma coisa bem legal, que a gente recebe muitas mensagens super carinhosas das pessoas agradecendo, assim, o fato da gente estar fazendo esse trabalho. E porque é isso, assim, para algumas pessoas o percurso que a gente faz aqui, eles maratonam os episódios e tal, ajuda muitas pessoas a conseguirem identificar em si mesmas características autísticas e procurar pelo diagnóstico e tal. Então eu acho super gratificante, assim, eu acho, nossa, aquece o coração total, assim. Eu recebi uma mensagem super legal da minha vizinha de baixo, que ela falou, eu falei do podcast para ela. Ela deu para minhas filhas uma caixa de gibis e eu amei, aí eu mandei meu livro para ela, e aí ela falou, eu falei do podcast, aí ela começou a ouvir uma maratona, ela começou a reconhecer no filho dela, não nela necessariamente, mas no filho dela, e ela falou que a relação do filho, com ela, com o filho, passou a ser uma coisa diferente, porque ela começou a entender ele de modo diferente, e essa ideia é incrível, tipo, ouvir esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Não, vocês ajudam muito na minha relação, gente. Vocês não têm ideia. Que eu falo, meu Deus, não é só aqui que acontece isso. Tipo, não vai ter jeito. Acho que a frase de perto ninguém é normal é a melhor frase do mundo, assim. Devia ser, devia ser o 11º mandamento, assim, tipo, se Deus reescrevesse, ele tinha que botar essa frase como um dos mantras. Total. Deixa eu botar uma aqui no feed. A palavra você vai corrigir, Ale, porque eu não sei a palavra, mas é interceptação. Interocepção, uma questão sobre interocepção. A pessoa falou interceptação, mas é interocepção. É isso aí, no autismo. Como saber diferenciar se está apenas com muita ansiedade ou se os sintomas são físicos realmente? Quem responde? Você, óbvio que você, né, Ale? Eu mesmo? Tá aí também, né? Você, né? Beleza. Então, primeiro vamos falar sobre o que é isso, interocepção. É uma das dimensões dos nossos sentidos. A gente não tem só a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. A gente também tem a propriocepção, que é saber reconhecer onde membros e partes do corpo estão no espaço. E a interocepção, que é reconhecer o modo como o nosso corpo está funcionando nas suas funções vegetativas, intestino, coração, respiração, taquicardia, né? Reconhecer isso, assim, conseguir perceber essas funções vegetativas nossas, essas funções da nossa fisiologia interna. E a gente pode ter, como a gente já falou agora há pouco, né, sobre essa questão de sensibilidade, mais ou menos sensibilidade. Então a gente pode perceber com muita facilidade como o intestino funciona, se a gente está com vontade de ir ao banheiro, fazer xixi ou fazer o número 2, se a gente está com sede, se a gente está com fome.
se o nosso coração tá batendo forte ou não tá batendo muito e tal, mas tem pessoas que não têm isso, e isso também pode ter uma gradação. Às vezes as pessoas têm muita sensibilidade em relação aos intestinos, quase nada em relação ao coração, pode não sentir sede nenhuma, como é o meu caso, por exemplo, pode sentir fome muito facilmente, ou pode não sentir fome também. Então isso muda. E aí, em relação à questão da ansiedade, muitos dos sintomas de ansiedade, eles têm a ver justamente com alterações nesse funcionamento, né? Uma aceleração do intestino, aceleração do coração, a sudorese, um certo tensionamento muscular. Então são essas as características mais físicas da expressão da ansiedade, para além das questões cognitivas, do pensamento que fica acelerado, uma sensação de aflição. E aí, se a pessoa tem mais ou menos sensibilidade, ela pode se confundir nesse sentido. Então isso é eu tô me confundindo agora, tá? Isso tá acontecendo agora. Isso tá acontecendo exatamente agora. Está se produzindo exatamente nesse instante. A outra questão que eu acho interessante ligado a essa percepção da ansiedade é a gente conseguir distinguir a ansiedade da nossa hiperatividade de base. Como a gente fala muito rápido, pensa muito rápido, a gente pode se expressar às vezes para alguma pessoa e geralmente as pessoas entendem a velocidade do pensamento como expressão de ansiedade. Às vezes é só o nosso estado basal de funcionamento. Eu já recebi essa pergunta, acho que eu já trouxe aqui uma vez um cardiologista veio falar pra mim, nossa, mas você é super ansioso, né? E eu tava super tranquilo, só que eu tava falando na minha velocidade habitual, que é mais rápida, e eu falava, não tô ansioso. E aí ele falava, sim, olha como você tá falando. E eu falava, não, mas eu falo assim normalmente. Então é super chato também ser contraposto a isso, assim. Porque aí a gente fica tentando defender uma coisa, fala, gente, será que eu não tô percebendo alguma coisa? Eu posso estar alexitímico não percebendo? Aí dá aquele nó total, né? Mas fala aí de que você queria acrescentar? Que eu tô passando por isso agora, que eu tô morrendo de calor, e aí chegou essa pessoa, e agora eu tô ansioso, assim, do tipo assim, cara, eu tenho que falar com essa pessoa, e eu tô com calor, eu tô gravando podcast, então você tá com vergonha, você tá com a percepção quê, né? corporal junto com a ansiedade, entendeu? Tudo junto. Perfeito. E, cara, ouvinte, a gente aprende a lidar, essa é a parada. Pega na mão de Deus e vai. Não, e isso tá ligado não só a essa questão da dificuldade da interocepção, mas a gente também tem a alexitimia, a gente também fez um episódio sobre isso, para falar sobre a nossa dificuldade em decodificar a complexidade dos nossos afetos. E aí você mistura isso, assim, você tá com vergonha, você tá sentindo o seu corpo aquecer, você tá sentindo o seu corpo suar, aí você já fica na dúvida, nossa, tô tendo uma crise de ansiedade, é só uma vergonha básica, eu não tô sentindo nada disso, você fica com um monte de pensamentos na cabeça, assim. Então, bem-vindo ao mundo dos neurodivergentes, a gente ficar surfando sobre essas ondas de indefinição em relação às nossas percepções, interocepções, ansiedades, alexitimia e tudo mais. E vamos chamar pro final? Acho que já deu mais de 40 minutos. O que vocês acham? Bora, deu 38 agora. Vamos fazer uma pergunta final. Quem que fez a última? Foi eu que respondi a última. Você que tem que fazer a última. Tem uma pergunta aqui que, na verdade... essa pergunta aqui, na verdade, vai puxar para o próximo episódio. Quais os direitos das pessoas neurodivergentes, principalmente relacionados à saúde? Então eu já convido você para ficar para o nosso próximo episódio, que a gente vai ter uma convidada aqui, advogada, para falar com a gente sobre isso. E... Bom, eu não sei que pergunta que eu faço aqui agora. Faz uma pro Id. Posso fazer a do Id? Pode fazer a do Id você, Fê. Faz. Onde o autista adulto com uma família disfuncional pode buscar suporte necessário para o cotidiano? Essa pergunta dura. Olha, sinceramente, eu acho que você tem que buscar conhecimento e coisas ricas de cultura e beleza para enriquecer a sua mente e depois encontrar lugares para expressar essa sua mente sem se julgar. Dessa maneira, acho que você vai conseguir se cuidar melhor. Se cuidando melhor, você vai conseguir se expressar melhor, se comunicar melhor com a sua família, seja por escolhendo não se comunicar ou por escolhendo se comunicar. Mas eu realmente acredito que o primeiro passo é buscar materiais ricos de cultura. Porque muitas das coisas que são ricas de cultura são feitas por pessoas neurodivergentes, porque elas fogem da média e pensam parecido com como você pensa. Então você vai conseguir encontrar identificação. E no final, quem está se identificando ali não é em quem você está lendo, é em você mesmo, em como você está processando aquilo. Mas as pessoas simplesmente dão os estímulos corretos para você chegar nesse lugar, que é um lugar tão cheio de cor, que é o lugar que a gente vive constantemente e nunca consegue se encaixar no mundo, porque o mundo muitas vezes, o mundo dos seres humanos, da sociedade que a gente vive, pode se mostrar muito cinza. Eu queria só fazer um acréscimo de muito legal você trazer isso, assim, dessa dimensão mais dessa busca pessoal. Eu fico também pensando, quando eu ouço a pergunta dela,
em relação à estrutura de saúde instalada no país, seja privada, seja pública. E aí, bom, privada você vai ter que buscar, às vezes, profissionais para tentar dar conta dessas questões, profissionais que sejam especializados no assunto, equipe multidisciplinar de fonoaudiologia, de assistência social, de psicologia, neuropsicologia, mas também pensando nas pessoas que precisam e só conseguem acessar o sistema público, procurar nas suas cidades, né, os centros que estão se constituindo, acho que tem realidades muito distintas no país inteiro, de atendimento especializado às pessoas do espectro. E isso pode acontecer às vezes no CAPS, às vezes vai acontecer numa UBS, às vezes tem um centro de TEA específico, né, para acompanhar as condições do espectro autista. É muito diverso, acho que é importante as pessoas terem essa clareza de que elas precisam buscar, e se as cidades delas não tiverem instalados equipamentos de saúde adequados para fazer os atendimentos necessários, que as pessoas façam pressão local para que isso se estruture dentro da lógica do SUS para as pessoas que necessitam do atendimento público. Acho que trazer um pouquinho uma pitada Sim. de política aqui. Eu lembrei daquela professora que a gente recebeu também, Silmara. lembra que falou da questão de suporte na sala de aula. Sim, perfeito. Também Silmara. nesse sentido, Gente sem boa dúvida demais. nenhuma. E tentar buscar grupos de acolhida que eu tenho visto cada vez mais se formando. Nas redes sociais a gente vê agora grupos mesmo de acolhida de pessoas com altas habilidades, de pessoas adultas do espectro. Acho que a tendência é isso amadurecer como um movimento espontâneo de organizações, e no caso aí, privadas, né, que estão aí nas redes sociais aparecendo, mas tem também muito serviço público muito bem estruturado. Esse negócio que a gente falou, o negócio do calor lá, daquela pergunta que você respondeu, Ale, eu tô nessa noia agora, tipo, já fritando, falando, nossa, o calor do meu corpo tá gerando uma ansiedade em mim, de eu pensar, será que o episódio foi ruim? Será que o fato da pessoa ter chegado e eu tá meio desconexo? Será que as pessoas vão começar a odiar o podcast? E eu só tenho uma você tá com a coisa carinha pra falar pra vermelha, você. Areia. Não! Isso me lembra Pensei nisso o areia. dia inteiro hoje, Dani. Inferno da areia. Kryptonita. Ai. Ah, gente, adorei Foi nossas legal mesmo. perguntas. Foi legal, Muito né? bacana. Queria falar o pessoal precisa mandar mais mesmo. Podem fazer Maravilha. mais A perguntas. gente pode fazer depois mais enquetes capciosas. e ter mais episódios de tempos em tempos com as perguntas da galera, que é bem divertido mesmo de responder. Maravilha, Tchau. pessoal. Boa. Então tá Então acho bom, que é isso, gente. né? Quer finalizar, Dani, falar alguma coisa? Terminou de repente, assim, a conversa. Não, é que eu tô pirando aqui, tô olhando pro nosso microfone e tô pirando aqui no desenho que ele tá fazendo. Tô assim, nossa, parece uma raia. Parece No quê? melhor. É. Uma Quando a gente raia. fala no gravadorzinho, vai aparecendo aqueles desenhos da sintonização E aí ali, ele e faz os desenhos aparece uma engraçadinhos raia. mesmo, exatamente. Você tá hiperfocando em a raia agora, encontrando padrões. Encontrando vida no mar. É nóis Vida demais, no hoje eu mar. vi 6 arraias. Maravilha. É isso aí, Bom, pessoal. então Beijo tá bom, grande. gente. Até a próxima. Um beijo. Beijos. Falou, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.